Bom dia, galerinha! Tudo bem? Então, vamos iniciar uma nova semana de atividades, né? E vamos pôr pra moer. Vamos acabar com tudo, tá bom? Lembrando, sempre obedecendo o papai e a mamãe, tá bom? Ajudando em casa e fazendo as nossas tarefas. Do mesmo modo que nós iniciamos a semana passada, vamos iniciar essa, sempre com a nossa rotina. Então, as tarefas iniciam com a rotina. Vamos lá relembrar a rotina? Oração, né? Depois da oração, lição do silêncio. Depois da lição do silêncio, vem a história dialogada, a história contada. Essa semana nós vamos ouvir, semana passada nós ouvimos, né, o biscoitinho pão de ló. Essa semana nós vamos escutar a historinha da formiga e da cigarra. Todo dia vai ser uma, eu vou estar postando. Então hoje, na segunda-feira, a formiga e a cigarra da coleção de Esquinho. Beleza? Depois a memorização de poesia. Semana passada eu dei para vocês memorizarem o Colar de Carolina, né? Essa semana vocês vão memorizar o poema As Abelhas, de Vinícius de Moraes. Então, vamos para a nossa terceira poesia. Em sala nós memorizamos Regras de Comportamento do William Benet. Em casa memorizamos Colar de Carolina, de Cecília Meirelles. E agora a nossa terceira poesia, que será, né, As Abelhas, de Vinícius de Moraes. Terminado isso daí, faz-se uma brincadeira, né, de memória auditiva. Vou passar várias, os pais escolhem uma. E aí sim começam as atividades. Na semana passada nós vimos algumas, então vamos fazer uma revisão do que a gente viu? Vamos lá. Nós vimos em português poesia, poemas. E o que é isso, professor? Poema é um texto poético, lembram? É um texto que tem poesia. Todo texto, né, é uma história escrita. O poema se diferencia dos outros textos porque ele traz emoção, ele traz alegria, ele traz sensibilidade. Quando você ouve um poema, você se sente, né, encantado. Então essa é a diferença da poesia, do poema, para os demais textos. Por exemplo, a informação, a notícia é um texto informativo. Ele vai te trazer apenas uma informação. O poema não, ele vai te trazer emoção, né? Por isso, a importância de conhecermos os poemas, para sermos pessoas doces, pessoas, né, que levam luz para a vida dos outros. Isso que eu quero passar para vocês. Então, poema é um texto poético. E todo texto, né, tem uma estrutura. O poema não foge disso, ele também possui uma estrutura. Todo poema precisa ter, vamos relembrar lá, versos, estrofes e rimas. Versos, estrofes e rimas. Todo poema precisa ter essas três características. Versos, estrofes e rimas. O que é o verso, professor, que eu esqueci? Versos são as linhas do poema. Sim, todo poema foi escrito. Ele possui as linhas. Essas linhas são chamadas de versos. Por isso que você não vai dizer a linha do poema, você vai dizer os versos do poema. Tudo bem? Não pode esquecer disso. Olha aqui, no poema Colar de Carolina, observa que cada linhazinha, olha aqui, cada linha é um verso. Quando os versos formam um grupinho, esse grupinho de versos é chamado de estrofes. Estão entendendo? Ou seja, cada linha do poema é um verso e o conjunto de versos forma uma estrofe. Ótimo? Então, o que é a estrofe no poema? É o conjunto de versos. E o que são as rimas, professor? Rimas são palavras que possuem som parecido. Sons que se parecem, que se assemelham. Por exemplo, eu tenho Diego, morcego. Rimou? Rimou. Observa que tem um som parecido. Quando eu digo Miguel e digo pastel, observa, Miguel, pastel. O som final da palavra se assemelha. Isso é uma rima. E na rima do
poema Colar de Carolina, observa que eu tenho Carolina, colina, menina, palavras que possuem um som parecidos, que se assemelham. Eu tenho cal, né? Eu tenho o coral, duas palavras que possuem rimas. Compreendem isso, galerinha? Então, isso que nós vimos em português, né? Vimos os poemas. Passado disso, essa revisão, eu também pedi para que vocês, em português, pudessem reescrever, né, o alfabeto, a nossa língua portuguesa, né? O A, B, C, D, E, F. Para quê? Para que vocês pudessem estar, né, memorizando, trazendo, porque se não souber ler nem escrever, não adianta ensinar nada. E eu preciso que vocês guardem as letras, os seus sons, né? Se a gente não souber isso, como que nós vamos fazer as outras tarefas? Em matemática, eu pedi para que vocês fizessem as 4 operações. Então, nós fizemos algumas continhas de mais, de menos, né? E de vezes. Vamos continuar com as 4 operações. Isso em matemática. Em português, vamos continuar com os poemas. Só que essa semana nós vamos ver As Abelhas de Vinícius de Moraes. E vamos continuar estudando o alfabeto, só que de outra forma. Beleza? Em ciências... Vamos revisar? O que nós estudamos? Nós estudamos sobre os vírus. Que é isso, professor? O que é um vírus? Vírus são seres muito pequenos, pequenininhos, simples. Eles são os únicos seres que não têm nenhuma célula. Eles não possuem células. O nosso corpo é composto por células. Várias células. Olha só a minha pele. Ela é uma célula, né? A maior. Então... os vírus não possuem células. Tá, professor. Existem vários tipos de vírus? Sim, vários tipos de vírus, né? HIV, hepatite B, o vírus Ebola, o vírus da gripe é um vírus. É o vírus que nós estamos lidando agora, que se chama Covid-19. Vocês estudaram sobre isso, não é? E explicando sobre o Covid-19, olha aqui. O que é o Covid-19? Observa, o CO, né, de Covid significa o quê? O CO é o nome do tipo de vírus. Vem do vírus corona. O que é o vírus corona? É o nome do vírus que causa, né, infecção no pulmão. Por isso, CO, de corona. Beleza? O VI, né, vem de vírus. Então, COVID. E o D vem de doença, ou diease em latim. Então, CO de corona, que é o vírus que provoca as infecções no pulmão. VI vem de vírus e o D vem de doença, por isso Covid, né? E 19, professor, porque foi o ano que esse vírus foi descoberto, né? No final de 2019. Por isso, Covid-19 é o nome desse vírus que nós temos que atropelar ele, né? Tá. Professor, onde que o vírus ele vai se alastrar? Onde que ele vai fazer a sua casinha, a sua morada? No pulmão das pessoas. E aí ele causa, né, doenças, dificuldades para a pessoa respirar. Onde ele foi descoberto, professor? Na China, e se alastrou ao mundo inteiro, né? Nós estamos num mundo globalizado, onde as pessoas se relacionam muito e esse vírus se alastrou. Quais são os sintomas, professor, que esse vírus causa? Febre, tosse, dificuldade de respirar. Parece muito com a gripe, né? Tem até pessoas que chamam ele de gripezinha, mas não é uma simples gripezinha, beleza? Então, cuidado, ele tem que trazer esses sintomas. Professor, como que ele transmite? Olha, ele é transmitido através do ar, pelo aperto de mão, né? Se você compartilhar os seus objetos com outras pessoas, em contato com pessoas contaminadas, pelo beijo, pelo abraço e em espaços compartilhados. Por isso que nós temos que evitar o quê? Né? Aglomerações, contatos. Por isso que quando você é péssimo para ficar em casa e não para ficar saindo. Ótimo? Entenderam o que é o vírus, né? O Covid-19, de onde ele veio, quais são os sintomas, né? O que ele causa.
Professor, e como que eu me previno disso tudo? Fica em casa, criatura. Fique em casa, tá? Lógico, lavando as mãos com frequência. Quando for tossir, beleza? Sempre colocando o braço, né? O cotovelo aqui para tossir. Se sentir, né, os sintomas realmente forem parecidos, liga, né, nos números de emergência e vai ao hospital, né? Eu preciso também não ficar apertando a mão das pessoas, não ficar onde tem muita gente, por isso ficar em casa. Isso foi o que nós aprendemos em ciências. Não tivemos aula de história e geografia. Essa semana teremos aula de geografia, história e artes. Beleza? Então, durante a semana, novo conteúdo, estarei disponibilizando tudo. Gostaram da revisão da semana passada? Sempre estarei fazendo revisões para que vocês relembrem o que foi visto. Ótimo. Então, essa semana como será? Rotina, né? O nosso poema será outro, a nossa história será uma por dia. E aí eu farei questionários sobre as histórias. Já estou preparando uma na aula de português sobre o biscoitinho pão de ló. Para quem não, né, tem dificuldade com a internet, eu vou mandar a história escrita também. Porque às vezes você está com a internet ruim e não está abrindo, né, o vídeo, né, a música. Beleza? Então um abraço, fiquem com Deus, boa semana, esperem que gostem, né, da aula. E estarei sempre com um novo conteúdo que não foi explicado em sala, explicando através de vídeo. Espero que vocês compreendam. Beijo no coração, forte abraço. Já estou com saudades. Em vez de abraçar vocês, né, já que não pode, eu vou abraçar o meu elefantezinho aqui. Tá bom? Fica com Deus.